secular de ACV. Bueno, aquí nos quedamos, ¿verdad? Tratamiento de la extremidad superior afectada. Aquí pasa lo siguiente, hay que recordar que los miembros superiores, ellos son la clave para las actividades diarias. ¿Qué significa eso? Que yo utilizo la mano para poder realizar las actividades de vida diaria. Asearse, vestirse, peinarse, comer, eso es igual a actividades de vida diaria. ¿Okay? Los supervivientes seculares de ACV, ellos dan una mayor énfasis generalmente a los miembros inferiores que los miembros superiores. Eso es un problema que también se ve durante la rehabilitación de los pacientes seculares de ACV. Las enseñanzas de la actividad de vida diaria son más difíciles que el propio adiestramiento de la marcha. ¿Por qué razón son más difíciles? Porque exigen más complejidad de varios sistemas: destreza visual, coordinación, movimientos finos, solo para que nosotros podamos escribir cuántos sistemas trabajan. Solamente el hecho de escribir cuántos sistemas trabajan: ósseo, mioarticular e nervoso, além das capacidades cognitivas que eu tenho que ter. Então, cada vez que eu vou trabalhar com a atividade de vida diária do paciente, eu preciso estimular vários sistemas ao mesmo tempo. Então, por essa razão, ela é mais dificultosa. Tem pacientes que conseguem, por exemplo, pegar um copo e levar até a boca em um período de 4 a 6 meses. Então, tudo que é neurológico, secular, a gente vê que a resposta do paciente é bem lenta. Tá? A resposta do paciente é bastante lenta. A reabilitação é lenta en estos pacientes. ¿Sí? Y se puede en estos casos, que un paciente haya sufrido una hemiparesia del lado derecho, podemos trabajar del lado izquierdo. Pero el hecho de trabajar del lado izquierdo también toma su tiempo de vida, para que el paciente consiga agarrar los objetos, llevar, realizar de forma efectiva las actividades de vida diaria. Entonces, todo esto son algunos problemas que vamos a ir encontrando durante la fase de rehabilitación del paciente. Sí. Perdón, no te escuché. Não? Ah, tá. Obrigado, tá? Você vai voltar. Bueno, pasamos acá. Até aquí fue. Ah, entonces, bueno, teoría de la recuperación motora. ¿En qué consiste la teoría de recuperación motora? ¿Qué pasa generalmente posterior a una lesión isquémica cerebral? Nosotros vamos a tener una reacción por parte del organismo. Esa reacción nosotros llamamos de teoría de recuperación motora. ¿Qué pasa, por ejemplo, a las 48 horas posterior a la pérdida de movimiento? Empieza a aparecer el reflejo muscular de estiramiento. Y al cabo más o menos de algunos días, ese paciente que estaba con flacidez empieza a tener los reflejos de estiramiento, y ahí se va instalando el cuadro espástico del paciente. Entonces vamos a tener la instalación del cuadro espástico en los pacientes. ¿Qué hace la espasticidad? ¿Qué es la espasticidad? Es una contracción muscular involuntaria sostenida. Eso es definición de espasticidad. ¿Qué hace el espasmo? El espasmo flexiona los dedos, flexiona el codo, hace aducción del hombro, y ahí aparecen los patrones
¿Qué es un patrón? Un patrón es algo que se estudió en diversos pacientes y se vio que era similar el cuadro, ¿sí? Hay un patrón postural en el miembro superior y hay un patrón postural en el miembro inferior, ¿ok? Y hay algo bien notorio también que va apareciendo durante la instalación de la espasticidad. Recuérdense, espasticidad es igual a respuesta neurológica muscular involuntaria, ¿sí? El espasmo que el paciente siente no es que él quiere hacer, eso ahí es voluntario, ¿tá? Pero también al mismo tiempo que aparecen los movimientos involuntarios, o sea, la espasticidad, aparecen los movimientos voluntarios. Um exemplo, se eu tenho um quadro de flexão aqui, movimento espástico e voluntário, eu também tenho movimento ativo voluntário do tríceps. Isso está explicando ali no slide. Ao mesmo tempo que aparece a espasticidade, que é um quadro involuntário, aparece os movimentos voluntários. Ok? Só que o paciente não consegue vencer a resistência provocada pelos espasmos. Tá? E isso vai gerando um problema se o paciente não começar o mais cedo possível a reabilitação. Por isso que eu falo, o paciente que sofreu CV, depois de estabilizar tudo certinho, ele já tem que começar a reabilitação. Ok? Muy bien. Después va a disminuir la espasticidad conforme aumenta los movimientos voluntarios, pero el reflejo de estiramiento persiste elevado. O que é o reflexo de estiramento versus espasticidade? Espasticidade é mantida, tá? O reflexo é o seguinte, tento puxar isso aqui e ele volta. Isso chamamos reflejo de estiramiento. Ok? Y aparecen los famosos padrones posturales. ¿Qué es esto? Yo voy a tener un patrón flexor, que es el más frecuente en el miembro superior, y un patrón extensor en el miembro inferior. Como é que é o braço do paciente que sofreu ACV? O braço dele é assim. Isso aí se chama flexão, padrão flexor no membro superior. Pode ter padrão extensor? Pode, mas é muito raro. Ok? O mais frequente é padrão flexor. E o que acontece no membro inferior? Extensão da região da cadera em espanhol, da cintura, ok? Extensão da rodilha e flexão plantar del pie. Comumente vocês vão ver o paciente sequelar de ACV, aqueles que conseguiram caminhar. Como é que eles caminham? Eles caminham assim, dessa maneira. Ele vai fazendo movimentos circulares rotacionais da perna. Esse é o sequelar de ABC. Ok? Então, é padrão flexor para o membro superior e padrão extensor para o membro inferior. O membro inferior tem uma posição e o membro superior vai ter uma posição. Ok? Estão entendendo? Sim. Alguma dúvida? Pergunta? Bueno, hay ciertos indicadores de mal pronóstico. Tem certos indicadores que eu tenho que ficar atento. E é relacionado aos movimentos voluntários, ao quadro de espasticidade, ok? Principalmente. Por exemplo, resposta maior de 9 dias à facilitação proprioceptiva. O que significa isso? A facilitação neuroproprioceptiva é uma técnica que se utiliza para rehabilitar a los pacientes sequelares neurológicos. ¿En qué consiste la propiocepción o la facilitación propioceptiva? Consiste en estímulos y movimientos contrarios al padrón flexor. Por exemplo, eu tenho aqui o padrão flexor. Eu faço uma estimulação aqui na região do dorso da mão, eu faço o estímulo e o paciente tem que tratar de fazer o movimento oposto movimento oposto à espasticidade. Eu dou um pequeno estímulo, aí o paciente tem que estender os dedos, estender o punho
Estendeu o cotovelo e abriu o ombro. Isso se chama facilitação neuroproprioceptiva. Em todos os casos, essa é a técnica mais utilizada para tratar esses pacientes. Tá? Então, se o paciente tiver uma resposta maior a 9 dias, eu considero mau pronóstico. Mesma coisa, flacidez. Período prolongado de flacidez. Outro problema. Outro problema, início del movimiento en un periodo de 2 a 4 semanas, ausencia de movimiento voluntario posterior a 4 a 6 semanas y espasticidad proximal grave. ¿Se recuerdan que yo les había dicho que la espasticidad nosotros clasificamos leve, moderado y grave? Leve, paciente casi no tiene espasmo. Moderado, tiene un espasmo, ¿ok? Ese espasmo ya puede provocar deformaciones. Y el grave es casi que muy difícil de abrir la mano del paciente. Le vas a abrir la mano, vas a luchar con una resistencia tremenda. El paciente te hace otra vez. Y es doloroso. El paciente tiene dolor. Le extendés los dedos y es doloroso. ¿Por qué es doloroso? Porque los dedos de la mano tienen una articulación pequeñita y eso se queda rígido muy fácilmente. Entonces, si el paciente mantiene la mano así 24 horas, al momento que la va a extender, llora porque le duele. Mas tem que fazer. Okay? Às vezes o paciente está chorando, o familiar fica bravo ali, com o reabilitador. Muy bien, entonces estos son los indicadores de mal pronóstico. Además de eso tenemos la teoría de la recuperación motora tardía. Vamos a simplificar. ¿Qué pasa con la lesión isquémica? La lesión isquémica afecta una zona del cerebro. ¿Okay? Alrededor las otras células están ok. ¿Qué pasa con esas otras células? Son reclutadas por el organismo. ¿Y son reclutadas para qué? Para cumplir la función de las neuronas muertas, de la zona isquémica muerta. A eso nosotros llamamos teoría de la recuperación motora tardía. Entonces las células indemnes, cuando yo uso la palabra indemnes, ¿dónde está? Acá. Células indemnes, ellos tratan de realizar el trabajo que quedó de las células muertas, de las neuronas muertas. Eso significa teoría de la recuperación motora tardía. Y acá tenemos las técnicas de rehabilitación. ¿Cuál era la técnica que eu falei que mais um fisioterapeuta usava? FNP, facilitación neuroproprioceptiva. ¿Sí? Entonces, método BOA, facilitación de los movimientos, facilitación neuroproprioceptiva. Acá vamos a tener no o voz, también la misma cosa, facilitación neuroproprioceptiva. BOA, la misma cosa, pronto la mayoría de ellos utilizan la FNP, facilitación neuroproprioceptiva. Obviamente que não somente é isso, tá? Não é só utilizar a técnica de FNP. Eu tenho que usar também outras técnicas. Eu vou ter que alongar esse músculo, eu vou ter que colocar em uma posição correta, eu vou ter que fazer movimentos de flexibilização, eu vou ter que fazer exercícios ativos nos músculos que estão com movimento ativo. Ok? Nada de ficar colocando mais estímulo naquele músculo espástico. Querer aplicar o valor local ou colocar TNS aqui, piora o quadro. Tem alguns que fazem isso e piora mais o quadro do paciente. Okay? Depois temos déficit sensorial. Déficit sensorial, quando falamos de sensorial, estamos falando de sensibilidad. Los pacientes que tuvieron ACV secular, ellos tienen alteración de la sensibilidad. Para que eu preciso da sensibilidade? Para eu poder perceber estímulos dolorosos, alterações da temperatura, vibração, pressão, etc.
O que a gente faz então para recuperar, para reabilitar essa parte do paciente? A gente tem que estimular isso. A gente estimula a temperatura, o tato, a pressão, a vibração, inclusive regiões para tirar a sensibilidade do paciente, para diminuir a sensibilidade dolorosa do paciente. A isso nós chamamos de sensibilización a estímulos anestésicos. ¿Okay? Las alteraciones sensoriales estimulamos la sensibilidad. Simple así. Tratamiento del miembro superior afectado. Es lo que acabé de decir hace rato, ¿verdad? El paciente muchas veces le da más valor al miembro inferior que al miembro superior. La rehabilitación de las destrezas de la actividad de vida diaria son más difíciles que el propio adiestramiento de la marcha. ¿Okay? Y los pacientes, cuando van a realizar la marcha, ellos necesitan desarrollar previamente algunas destrezas para que puedan realizar la marcha. Y ahora vamos a hablar de algunas complicaciones. Dolor de hombro. ¿Qué pasa con el dolor de hombro? Raciocinen conmigo. Si el paciente tiene una hemiparesia, la hemiparesia hepática, que es la más frecuente en los pacientes, ¿qué va a pasar con la mitad del cuerpo? A nivel muscular. Dijimos ya en clase pasada, síndrome de reposo prolongado, ¿qué ocurre? Disminución de fuerza muscular, disminución del trofismo y obviamente disminución de la coordinación, el equilibrio, la propiocepción del paciente está alterado. ¿Ok? Pero vamos a guardar algo, disminución de fuerza muscular. Paciente que tiene hemiparesia, acá en el hombro yo tengo 4 músculos que estabilizan la cabeza del húmero, que son los músculos manguitos rotadores. Tengo supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular. ¿Ok? Alguém faz academia aqui? Quando o cara vai lá e faz esse movimento aqui, ele está trabalhando o quê? Os manguitos rotadores, né? Para depois não ter dor ou luxação aí do ombro, né? Então, são 4 músculos que estabilizam a cabeça do húmero. Se eu tiver um AVC, o que acontece com esses músculos? Perdem a força, sim ou não? Então, já é um fator de risco. Para quê? Para que apareça dolor de hombro, produto a la disminución de la coaptación de la cabeza del húmero. Ok? Por exemplo, se o paciente cair, ele tem mais propensão a subluxação ou luxação do ombro. Ok? O paciente tem mais propensão a sofrer bursites. O paciente tem mais propensão a sofrer tendinites. Bursite, o que é a bursites? É a inflamação da bursa. O que é a bursa? Tem uma bursa pequenininha debaixo desse osso aqui, que vocês palpam, que se chama bursa subacromial. Se o ombro inflamar, inflama a bursa, aí é bursites. Tá? Vamos pensar a nível articular. Tem a cápsula da articulação glenohumeral. O que pode acontecer com essa cápsula? Inflamar, capsulites. Então, uma série de problemas que eu posso ter e que elas podem simular então uma dor de ombro. Simular não, né? São fatores de dor de ombro, ok? Aqui vamos a tener, entonces, ¿dónde está? Capsulitis adhesiva, ¿verdad? Neuropatia por tracción. Tudo isso a gente pode colocar tendinitis, bursitis, compressão ou tração do plexo braquial. Podemos colocar aí no síndrome. Como se chama esse síndrome? Síndrome del complejo regional doloroso tipo 1. É o nome mais chique que a gente usa. Tá? Como a gente diagnostica? Clinicamente a gente pode avaliar uma série de respostas que a gente vai ver devido à diminuição da força ali, tá? Por exemplo, afetando o movimento passivo, rotação externa. O paciente, você vai lá, mobiliza a rotação externa do ombro e o paciente tem dor, tá? Eu posso usar os exames complementares? Sim.
Por exemplo, para descartar uma fratura, o que eu vou usar? Raio-X, tá? E eletromiografia, para que eu uso? O que é a eletromiografia? É um estudo que eu uso com um tipo de eletrodo especial em forma de agulha. Eu vou e finco uma agulha no músculo do paciente. Para quê? Eu pego um estimulador e mando um sinal ali. Eu vou estimulando esse músculo para ver a resposta no osciloscópio. É mais ou menos similar ao eletrocardiograma. Eu vejo um padrão ali. Tá? Eu uso a eletromiografia para separar as doenças, que são as miopatias das neuropatias. Ok? Ela não dá o diagnóstico etiológico, mas ela dá essa diferença. Por quê? Porque eu vejo um padrão de estímulos que está aparecendo aí. Opa, esse padrão é compatível com neuropatia. Esse padrão é compatível com miopatias. Em que caso se usa mais a eletromiografia? Enfermedades neuromusculares também, ¿verdad? Síndrome de Chandler, de Becker, también se puede utilizar en Guillain-Barré, se puede utilizar la esclerosis amiotrófica lateral, en varios casos. ¿Sí? Muy bien. Recentemente houve um caso no Brasil de um menininho que está com, eu acho que ele estava com Duchenne ou Becker, um dos dois. Gurizinho ali de 9 anos, eu acho. Estava tendo uma paralisia crônica. O gurizinho ele tinha que tomar um certo remédio, eu acho que era imunoglobulina, e os pais não tinham condição e não tinha no hospital. Aí ele está fazendo campanha de doação de pix. E não sei o que aconteceu ali, mas ele não está recebendo as doses do medicamento. E essas paralisias, o que eles fazem? Eles chegam até a parte respiratória, deprime a respiração do paciente morre. É muito triste. E mais triste ainda não ter as medicações. Medicações caríssimas se você vai comprar de maneira particular. Não sei se vocês acompanham. Alguém aqui acompanha? Não sabe? Todo mundo tem Instagram? Só para postar foto? Estou brincando, tá? Essas são as coisas interessantes do Instagram. Ok? Então, sacar subluxação de ombro. É aquilo que a gente falou, é uma complicação também que pode aparecer em um paciente com sequelar de ACV. Pode ocorrer por um traumatismo, às vezes, ou pode ocorrer pela manipulação do paciente pelo familiar. Às vezes o paciente puxa ali o braço e faz uma subluxação. Como é que eu diagnostico? Faço um raio-x. Tá? Qual que é o tratamento de subluxação ou luxação? Redução. Pós-redução, raio-x. Ok? O que pode ocorrer com a subluxação? Ele pode tracionar e comprimir o plexo braquial. Outro problema que pode ser gerado pela luxação de ombro. Ok? Tratamento, lógico, eu vou fazer anti-inflamatório e eu tenho que colocar em repouso esse ombro. Eu tenho que usar a tipoia, cabestrillo, nosotros decimos en español. Pero hay ese tratamiento es controversial, é controverso. Por que esse tratamento é controverso? O que vocês acham? O que você acha do tratamento controverso, o uso de tipoia no paciente sequelar de ACV que sofreu uma subluxação? O que você acha? Doutora? Eu acho que não se trata é uma mobilização o tempo todo. Sim. Precisa de estímulo. Vocês concordam? Concordam com ela? É uma coisa simples, né? É só vocês raciocinarem. Isso vai botar toda a musculatura do corpo e tudo do corpo. Daí também você vai ter o problema da atrofia muscular. É mais ou menos nessa linha de raciocínio. E o que mais? Qual que era o nosso problema com o paciente? Nos primeiros slides eu acabei de falar. Desuso. Significa que ele cai em desuso. Como?
espasticidade. Como é que é a posição do ombro quando eu uso tipoia? É assim? Como é que é? Entendeu? Então, se eu deixar esse ombro assim nessa posição, o que é a tendência? Ele gerar mais espasticidade, posição viçosa. Eu tenho que usar? Tenho que usar. Mas, assim como alguém falou aí, eu não posso usar 24 horas. Eu tenho que dosificar a quantidade de hora que o paciente vai usar. Então, por isso que está aqui escrito isso aqui. Controversão. Controversão. Muito. Qualquer tipo de subluxação Você tem que colocar tipoia? Sim. e fazer essa interpretação de horários. Não. Dizer ao paciente, O paciente por não fica 24 horas. Só tira para dormir fazer isso. O que acontece com a luxação? Qual que é o mecanismo? Qual que é o mecanismo de luxação? O paciente vai, está de moto ou de cavalo, ou fazendo algum esporte, ou mesmo futebol americano, essas coisas. Cai, leva o ombro e traciona a cabeça do ombro. Lógico, tem que ter uma certa posição para luxar o ombro também. Como é que é a posição? Ele tem que dar uma leve rotação externa, porque aí você tem a decoaptação. Ele caiu, luxou e saiu, perdeu o contato com as duas faces articulares. E o que está se tensionando ali? Ligamentos, depois músculo, depois cápsula articular. Tá? Então você teve uma lesão ali. Você lesionou, é uma lesão. Todo processo inflamatório agudo eu preciso repousar essa área articular. Tá? Por isso que vocês vão indicar tipoia no paciente. Mas não é pelo medo de ele tirar novamente do lugar. É por causa da inflamação ali. Tem que ficar em repouso. Minimamente quantos dias? 3 dias. Pode ser 3, 5, 7 dias. Tá? Então o paciente fica em repouso. E o ideal é que o paciente faça a reabilitação. Mas muitas vezes o traumatologista prescreve ali 10 dias de repouso, AINES, diclofenaco. Mas esse ombro ficou com uma lesão. Qual que é a chance dele se luxar novamente? Muito bom. Então, você tem que trabalhar o que o doutor trabalha ali na academia. Tem que fazer, trabalhar o manito rotador. Tá? Então, essas são pequenas orientações que vocês têm que ter com o paciente. Tá? Lesão de plexo braquial. Lesão de plexo braquial. O que é o plexo braquial? Vocês lembram a anatomia? Conjunto de nervos que pertencem ao sistema nervoso periférico, saem lá da coluna cervical e uma das colunas ali em cima da vértebra torácica e formam uma rede nervosa que vai para o membro superior. Tá? E o plexo braquial ele tem uma direção. Onde ele passa? Ele passa entre os escalenos, que são músculos que ficam aqui, tá? E depois eles passam embaixo da clavícula e depois vão na região acima. Essa é a direção do plexo braquial. Então, se eu tenho uma luxação, por exemplo, eu posso lesionar a esse plexo braquial. ¿Ok? ¿Y qué va a tener el paciente? Si yo no tengo una comunicación entre el centro superior y mi músculo, ¿qué va a pasar? Não estou mandando sinal elétrico ao músculo. O que vai acontecer? Atrofia. Sim. Atrofia. Ah, mas já não está atrofiado? Está atrofiado realmente aqui. Mas eu tenho músculos que têm movimentos voluntários. Tá? Então, além desses músculos espásticos, eu tenho os músculos preservados que também vão sofrer uma atrofia. E como que é a atrofia? Se eu estou desconfiando de uma compressão do plexo braquial, a gente chama de atrofia segmentária. Atrofia o deltoides, atrofia bíceps, tríceps,
músculos da região do antebraço e até os músculos da mão, ok? Então a gente chama isso de atrofia muscular segmentar. Outro sinal que a gente vai encontrar, se eu corto ali a comunicação, o que vai acontecer? Além da atrofia, o paciente vai ou não ter espasmos? Sim ou não? Se eu cortei a comunicação, não tem. Então isso tem que chamar a atenção. De repente o paciente estava assim todo dia e agora ele está assim, está flácido. Alguma coisa aconteceu ali. Então isso tem que chamar a atenção de vocês. Tá? Retraso en la aparición del alma presente. Ok? O que eu faço? Eu vou usar, obviamente, uma eletromiografia novamente. Eu vou estimular esse nervo, eu vou estimular o plexo. Se eu não tiver resposta, então é diagnóstico de lesão do plexo braquial. O que eu faço com esse paciente? Eu vou continuar mobilizando, fazer reabilitação. Eu posso colocar suporte de ombro também, nesse caso, eu vou usar tipóide também. E a gente tem que chamar o neurocirurgião para fazer o quê? A reinervação. Só que demora um pouquinho, eles costumam esperar 8 a 12 meses. Tá? Então tem que fazer uma intervenção cirúrgica para poder reinervar essa área. Ok? Perguntas até aqui? Dúvidas? Por que espera 8 a 12 meses? Se sem a inervação do plexo você vai estimular a atrofia e todas as partes ruins? Boa pergunta. É a questão da intervenção cirúrgica própria. É uma coisa lá do neurocirurgião. Não saberia responder para você exatamente o que, mas é por questão de cirurgia mesmo. Talvez isso já tinha mudado, a velocidade está um pouco velha. Tá? Então, pesquisa ali depois. Tratamento da extremidade superior afetada, normalmente na espasticidade. Tá? O que acontece com os espasmos? Os espasmos, os moderados a graves, eles geram o quê? Deformidades. O que eu tenho que fazer para evitar deformidades? Eu tenho que fazer mobilização, elongamento muscular, ok? Tenho que fortalecer o músculo que está normal, por assim decir. Y además de eso, puedo utilizar las órteses inhibitores. O que são as órteses inhibitores? São órteses que eu vou usar contra a espasticidade. Tá? Por exemplo, se eu tiver espasticidade e flexão aqui, eu vou colocar uma órtese que possa impedir a espasticidade. Qual é o principal problema dessas órteses? É que ela gera muita dor. Porque se eu colocar aqui uma órtese que está inibindo a flexão, eu vou ter uma luta constante do paciente contra a órtese. Tá? Por isso que a gente prefere usar as órteses dinâmicas. Tá? Elas têm um certo grau de movimento. E isso ajuda também para diminuir a dor do paciente. Tratamento farmacológico. Qual que é o fármaco de eleição que eu utilizo? Pode ser a clonidina, ok? Dantroleno, ou hoje em dia o mais utilizado é o baclofeno. Tá? Baclofeno é um anti-espasmódico muscular, ok? O que eu posso fazer também? Eu posso aplicar botox nesse paciente, que é a toxina botulínica. Só que é mais invasivo, então geralmente comprimidos aí de baclofeno ajudam bastante esses pacientes. Muito. Marcha. A marcha, nós precisamos de pré-requisitos. O que é isso? O paciente tem que saber primeiro fazer certos movimentos para que ele possa fazer a deambulação, a marcha. Um exemplo, o paciente que não consegue ter controle do tronco inferior não tem como fazer marcha. O paciente que não consegue realizar flexião de cadeira não vai conseguir fazer marcha. Extensão de cadeira, tá.
Entonces yo tengo varios requisitos de movimientos previos para que el paciente pueda realizar la marcha. Y la marcha requiere destrezas. ¿Qué tipo de destrezas? Bastante destrezas, como principalmente el equilibrio, ¿ok? La propiocepción. Y nosotros trabajamos lo que llamamos reflejo labirintítico. ¿Qué es o reflexo labirintítico? ¿Qué es o reflexo? Pasa aqui para frente, vamos mostrar para você. Ficar de frente para eles. O que impediu dele cair? Reflexo labirintítico. Pode sentar, obrigado. Tá? Isso é reflexo labirintítico. E o celular, alguém consegue ver? Esse não tem reflexo. Então a gente tem que trabalhar isso, porque o paciente, se não tiver estímulo, ele vai cair. Vai cair fratura. Tá? Ok? Muito. O que a gente usa também como dispositivo? A gente usa as barras paralelas. Então o paciente consegue ficar sentado. É assim, começa por fase, né? O paciente consegue, vamos voltar lá no desenvolvimento neuropsicomotor da criança. O que o bebê geralmente ele tem que conseguir fazer para poder ter um desenvolvimento, para eu chamar de desenvolvimento neuropsicomotor adequado? O que o bebê primeiro faz? Controle do. Depois, sim? Depois, controle del tronco superior. Después, miembro superior. Después, tronco inferior. Después, recién, la parte de la pelvis. ¿Ok? Entonces, más o menos, nosotros trabajamos eso en los pacientes con secuelas de ACV. Colocamos al paciente de barriga para baixo. Ele tem que estender o pescoço e tem que saber mirar na cama. Isso é a primeira fase. Às vezes demora um mês para virar sozinho. Después, tiene que tratar de ponerse sentado. Después de estar sentado, se tiene que trabajar las transferencias. El paciente tiene que salir de la cama, tiene que irse a la silla de ruedas. Y de la silla de ruedas al baño. ¿Okay? Después recién se trabaja la bipedestación. Para o paciente ficar de pé, a mesma coisa. Precisa de flexão de como é que se chama essa parte? Cadeira, não sei chamar. Flexión de rodilla, extensión de rodilla. ¿Ok? Para que se quede. Y después recién la marcha. Entonces son fases de la rehabilitación. ¿Ok? Muy bien. Pasamos. Movilidad en silla de ruedas. Esto es la misma situación. Primeira coisa que eu vou olhar no paciente secular de ACV. Como é que está o grau de espasticidade desse paciente? Ok? Como é que está a reabilitação dele, se ele responde ou não. E aí eu vou prescrever a cadeira de rodas. Eu tenho que ver se esse paciente aguenta ficar com aquela cadeira de rodas que a parte posterior seja embaixo do pescoço. Ou precisa um pouco mais alto para fixar o pescoço. A altura del posabraços y altura del posapé también tiene que ser de acuerdo a la discapacidad del paciente. Esas son las prescripciones de silla de ruedas. Conducir el paciente que sufrió los secuelares de ACV, al momento que van a conducir, ellos necesitan pasar por todas las fases ya de rehabilitación. ¿Okay? Y la parte de conducción es tratado por el terapeuta ocupacional. ¿Okay? Todo lo que involucra los aspectos sociales y también algunos aspectos de destrezas ya es con el terapeuta ocupacional. Entonces él le va a tratar de estimular las debidas destrezas para que el paciente pueda nuevamente conducir. Claro, sí.
siempre va a depender de la extensión del tiempo de tratamiento, ¿sí? Y si es que los pacientes ya tuvieron o no algún tipo de factor de riesgo. Si es obeso, si siempre fue sedentario, ahí son cosas que dificultan la rehabilitación. ¿Okay? Pero tanto el ACV isquémico como el hemorrágico puede tener hepasticidades graves. ¿Qué dijimos del ACV hemorrágico? Clase pasada. Yo usé una palabra, catastrófica, porque los pacientes com ACV hemorrágico têm uma sobrevida menor. ¿Okay? Muy bien. Rehabilitación vocal, esto es hecho por el fonoaudiólogo, trastorno de lenguaje. Qual que é o mais frequente aqui? É a afasia. O que é a afasia? É a substituição de vocábulos e errores na compreensão. Traduzindo, eu peguei um copo e perguntei para o paciente: o que você está vendo? Ele fala: eu estou vendo um prato. Isso aí se chama afasia. Ele faz essa substituição, ok? Ou às vezes você tenta passar alguma coisa para ele tenta pegar, mas ele vai em outro lugar. Tá? Isso aí não é porque ele quer ou ele está fazendo a propósito, é porque realmente tem uma lesão. E tem familiares que não entendem. Ah, você está se fazendo, já começa a ver um pobre paciente está com uma lesão. Passa. Não creia, não tem que não passa. Passa. ¿Sí? Después tenemos clasificación de Isarca. Esto vamos a dejar puramente para la fonoaudiología. Trastorno del lenguaje también ya hablamos. Y pasamos a las complicaciones médicas. ¿Cuáles son las complicaciones médicas que podemos tener? Primero, yo tengo que evitar un segundo episodio de ACV. ¿Cómo yo evito? Yo hago orientaciones y prescripciones. ¿Prescripciones de qué? Medicaciones. ¿Sí? Y orientaciones, obviamente, cuidar los factores de riesgo. Por ejemplo, si el paciente está con hipertensión arterial, yo tengo que optimizar el tratamiento farmacológico y modificación de estilo de vida. Paciente que es obeso, obviamente va a hacer su rehabilitación, pero tiene que tener una adecuada alimentación, una buena alimentación. ¿Sí? Para eso tenemos que tener la ayuda del nutricionista. Y si está relacionado con trastornos de ansiedad, tengo que tener tratamiento con el psicoterapeuta. ¿Sí? Entonces el paciente siempre hay que pensar como un todo, biopsicosocial, siempre. Hipertensión. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a controlar la tensión arterial mínimamente 2 veces al día. ¿Sí? Hay que ir controlando la presión arterial. Si está solamente con enalapril, ¿qué le vamos a hacer? Y mantiene cifras de presión alta y es secuelar de ACV. Mantiene 160, 90 su presión. Clase pasada ya le había dicho eso. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la meta presórica de ese paciente? 120, 80. Tratamiento ya un poco más agresivo. Asociamos losartán con hidroclorotiazida y un anticálcico, ¿verdad? Que sería alodipino, nifedipino o lo que sea. ¿Sí? Tratamiento ya agresivo. Consumo de aspirina en pacientes no hemorrágicos. Este control de hipertensión es para los dos, isquémico y hemorrágico. Aspirina, ácido acetilsalicílico, ¿de cuántos miligramos? Pregunta. ¿A partir de cuántos miligramos yo considero que el ácido acetilsalicílico es un antiagregante plaquetal? ¿Y a partir de cuánto yo considero que es un antiinflamatorio?
Pregunta clásica. ¿Cuánto? Vamos, doctora, la rubia. Está pensando, la doctora. ¿Alguien consome experimento? Ninguém? 120 a 100, 120, 125 miligramos. ¿Ok? Eso es antiagregante plaquetario. A partir de 400 miligramos, el ácido acetil salicílico se considera antiinflamatorio, antitérmico. Entonces, guarden ese concepto, es muy importante. Entonces, yo le voy a mandar a este paciente ¿cómo se hace la prescripción? Un comprimido de 125 miligramos de ácido acetil salicílico cada 24 horas. ¿Va a tomar después o antes de las comidas? ¿O en ayunas? ¿Ah? ¿Por qué? O que faz os anti-inflamatórios na mucosa intestinal? Ali, o estômago. Destrói, praticamente. E o que o vozinho faz? Ele faz tudo ao contrário. Ele é o vozinho. Ele vai lá, prepara seu chimarrão, seu mate, e ele toma antes o remédio, estômago vazio. E depois ele faz uma úlcera e faz uma perfuração. Por isso que é importante vocês orientar o paciente. Você vai orientar, você fala, senhor fulano, você não pode tomar com o estômago vazio, porque vai causar uma lesão. Tá? O vozinho gosta de tomar tudo antes do café da manhã. Tá? O paraguaio sempre está tomando su mate, sempre, todos os dias toma su mate. Y toma todas sus medicaciones antes de su mate. ¿Ok? Toma su mate, el mate es, la hierba ya es un irritante ahí para el estómago. Después va pasando líquido, irrita más. Então, cuidado na hora de fazer prescrições. Tá? Vocês têm que colocar o nome do remédio, a quantidade em miligramas, e cada quantas horas ele vai tomar e que horário é o melhor horário. Muito importante isso. O que eu tenho que controlar nesse paciente aqui? Pelo menos a cada 2 meses, 3 meses. Qual que era a função, eu falei, do ácido acetil salicílico? Então, o que eu tenho que controlar? O tempo de coagulação do paciente. Tá? Você anticoagulou o paciente que teve ACV isquêmico, depois ele vem com ACV hemorrágico. Entonces ustedes tienen que orientar al paciente que vuelva nuevamente darle hacia el TTP. ¿Okay? ¿Cómo se llama el nombre de la... O que eu uso para ver realmente? O INR, tá? O INR com controle. Isso vai dar em tempo ali e vai dar os valores aí de referência. Ok? Não precisa nem estudar, é só lembrar que você tem que fazer isso. Depois você olha a referência. Ok? Agora, heparina e warfarina. Em que paciente eu indico? No hemorrágicos y dentro del ACV isquémico, en cuáles el paciente con ACV isquémico cardioembólico, fibrilación atrial. ¿Qué yo hago? Hago un criterio. ¿Cómo se llama ese criterio? Shadwas. ¿Qué es el Shadwas? La primera, el C del Shadwas. ¿Qué es? Insuficiencia cardíaca. Después, el H, hiper, muy bien. El A, pues está en inglés. El A, age. ¿Sí? ¿El A cuánto era?
Mayor o igual a 65, no me equivoco. Posso estar errado. ¿Cuánto? 75. Bueno, entonces ahí la autora se acorda. ¿Ok? Diabetes mellitus. ¿A partir de cuántos puntos yo digo que tengo que anticoagular al paciente? 2 puntos. Cada itemzinho do chat Vax é um ponto. É CHADSVAS. Depois vocês vão pesquisar. É um pontinho por cada. Se eu tiver 2 pontos, já tenho que anticoagular esse paciente. E o que eu tenho que pedir cada 2, 3 vezes também? Tempo de coagulação do paciente. Assim como eu falei para vocês, esse slide está antigo, tá? Warfarina e heparina, o que eu substituo? Quais são os anticoagulantes novos que a gente tem? Eu já falei em aula passada, eu acho isso. Apixabana, rivaroxabana, dabigatran. Só que são um pouco caras. Mas mais barata é a rivaroxabana. Você vai anticoagular o paciente. Ok? A gente anticoagulou bastante os pacientes com Covid, entendeu? Porque tinha muita trombose ali nos alvéolos. A gente fazia um Dimirode e saía Dimirode de 2.000, 3.000, 5.000. Aí você mandava o paciente com 10 dias de anticoagulação. Aí ele tinha que voltar e fazer um novo Dimirode. Aí você tirava o anticoagulante. Mas nesse caso a gente vai fazer o quê? O TTP e o TTP. Ok? Nimodipino. Em que caso você usa nimodipino? Aquela vez eu falei para o doutor de óculos. Eu falei para você. Que caso? Em pacientes seculares de ACV hemorrágico. Tá? O que ele faz? Ele evita o vasoespasmo. Nimodipino e lecardipino, se não me engano. E depois que temos? A endarectomia carotídea. Não adianta eu colocar os melhores fármacos se eu não souber onde está a obstrução, a placa de aterro. Então eu também posso indicar a endarectomia. Tá? Geralmente ela é mais feita aqui na bifurcação das carótidas. Tá? Ok? Então, esto seria profilaxis de ACV. E o que mais eu tenho que orientar esse paciente? Eu tenho que orientar esse paciente a fazer reabilitação, a ter um terapeuta ocupacional, a ter um fonoaudiologista, principalmente, ok? E obviamente eu tenho que orientar esse paciente dentro da casa como é que eu vou fazer, ok? Muito. Alguma pergunta? Vocês sabem como erguer um paciente sequelar de ACV se chegar lá no pronto atendimento? Vocês sabem erguer o paciente? Não sabem? Eu vou ensinar vocês a erguer o paciente. Quem que é o mais magrinho? O maior masculino. Pode ser feminino também. Quem pode? Vai, Maria. Pode ser. Vamos lá. Eu preciso de um voluntário. Aqui. Outro voluntário. Vem cá, Vai, pega ele. Proporcional. Vamos sentar. Como é o teu nome? Cabil? Ok. Vamos afirmar que Raíssa é um paciente com discapacidade. Sim? Ele está ali na urgência, na emergência. Você está vendo ele assim, desse jeito. Ele está sem poder caminhar, ficar de pé, etc. Tá? Como é que eu vou fazer para erguer o caminho? Na maca, sem lesionar. Porque eu já vi lesões, paciente pega os licenciados, os enfermeiros pegam assim e puxam. Aí o que acontece? Às vezes puxa o ombro do paciente. Eu tive um amigo médico que ele fez uma propulsão na curva.
E no momento do resgate, resolveu fraturar o joelho. E tudo isso porque não sabiam onde pegar. Então agora vocês vão saber como é que eu vou pegar esse paciente. O Rabi está inconsciente, beleza. Eu vou pegar e vou flexionar o braço dele, eu vou me posicionar atrás, vou enfiar minha mão debaixo do ombro e vou fazer isso. Tá? Eu vou travar a mão dele aqui, vou puxar no tórax. Entendeu? Isso eu vou fazer com os dois braços. Peguei, puxei, travei. Aqui o que eu tenho? Eu tenho o ombro já perto do tórax. Muito dificilmente eu vou fazer uma lesão. E o que o doutor Jean vai fazer? O doutor Jean, vocês vão ser internos, então o Jean vai fazer flexão do joelho. Tá? Ele vai vir até aqui e vai fazer isso embaixo do joelho. Tá? Ele vai pegar e vai abraçar as duas mãos dessa maneira aqui embaixo do joelho. Vai fazer isso. Ok? Então eu vou ficar aqui, o Jean vai ficar aqui. E a gente vai erguer ele, vai simular que a gente vai subir ele numa caneta. Certo? Então, suponhamos que ele chegou, não tem nenhuma força. Você tem que cruzar os braços. Como assim? Você passa abraço? Você vai abraçar mesmo, vai fazer isso. Vai fazer isso, vai descer um pouquinho mais. Consegue? Então pode ser também. Então eu vou fazer. Vamos fazer. Ficou fácil ou não? Ficou fácil? Então, essa é a forma. Certo? Vamos colocar aqui. Façam isso sempre que tiverem um paciente que não consegue ficar de pé. Obrigado. Não consegue pegar. Você faz força. Pode ter sempre tratei de fazer em dois. Qualquer paciente. Só tem que cuidar se tiver um acesso central, se tiver uma luz periférica, essas coisas, tem que cuidar também. Se tiver sonda, tem que fechar a sonda e colocar em cima do regaço do paciente. Se tiver soro, fecha o soro e coloca em cima. Do carro você pode fazer a mesma coisa. Isso preserva o paciente e preserva você. Porque se você for pegar sozinho o paciente, você pode ter uma hérnia. Doutor, em caso de suspeita de lesão medular, faz a mesma coisa? Não, aí mudou. Diferente? Aí mudou. O que vocês vão fazer em lesão medular? Tem vários cenários. Eu posso estar na rua, eu posso estar no hospital. O problema é que o Paraguai, por exemplo, tem um sistema muito deficitário em questão de PH, de pré-hospitalar. Então, às vezes, você já recebe o paciente com uma lesão medular. Mas o ideal é fazer o rolamento em bloco. Eu preciso de 2 pessoas, mínimo 3 pessoas. Tá? Então, eu preciso que uma pessoa estabilize a cabeça do paciente, ok? Colocar o colar cervical da forma correta. Tá? Primeiro tem que medir a linha aqui da mandíbula com o ombro. Aí você vê o tamanho primeiro do colar cervical. Você vai pedir para uma pessoa ajudar, vai estabilizar a coluna primeiro. Porque como estabiliza? Você vai pegar esse dedo e colocar debaixo do mentão e vai fazer isso. Você vai estabilizar, não é tracionar, você vai estabilizar. Ali a outra pessoa vai introduzir o colar cervical até sair a linguinha do outro lado. Aí você vai puxar. Puxou, fechou. Aí você faz o rolamento em bloco, coloca a prancha rígida, voltou novamente. Aí para terminar, o colar cervical sozinho ele segura? Não, ele pode fazer isso. Então aí você vai colocar os 2 coxinhas. E depois você amarra o paciente. Aí você vai erguer a prancha rígida. Tem situações que o paciente vai chegar com prancha rígida na urgência. O pessoal é louco de tirar a prancha rígida e colar cervical. Não, você vai fazer a avaliação A, B, C, D, E. O que você tem que fazer? Avaliação A, B, C, D, E. E tem um X agora. Que é o X, você tem que olhar. Se tiver ali uma hemorragia, obviamente alguém vai ter que pressionar isso. Tá?
Então você fez você avaliou a cervical e a prancha, você vai começar a avaliação. Tá? Para puxar, para abrir a via aérea, tem dois jeitos: paciente com trauma e paciente sem trauma. Paciente com trauma você faz do jeito, paciente sem trauma você faz de outro jeito. Paciente com trauma, você faz a tração mandibular. Você olha a via aérea. Agora, se o paciente está verbalizando, não precisa. Mas se ele está com um rebaixamento de consciência, você vai ter que fazer a tração mandibular. Entendeu? Mas isso aí é lá a aula de ABC do trauma. Certo?